O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Este é o episódio de número 41. É o último do ano, né? É o último do ano. Mas, ó, galera, é o seguinte, 41 episódios agora em 2025. E eu confesso que já tá me deixando saudade esse ano, porque é um projeto que tem nos trazido muitas alegrias. E nós começaremos 2026 com o pé na porta, com muitos convidados especiais e muitos programas que vai ajudar muitos profissionais de educação física, muitos personagens a terem sucesso na carreira. E para hoje, como não poderia ser diferente, nós trouxemos um cara muito especial para encerrar esse ano aqui com a gente. Mas antes, lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Eu estou aqui com o Thiago Gorgatti, meu parceiro. Thiagão, muito obrigado, irmão. Obrigado por você ter bem-vindo, aceitado aí o nosso convite. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é uma correria, você já deu aula hoje e veio correndo para cá. Obrigado, meu irmão. Galera, é o seguinte... O Thiago é especialista em fisiologia, biomecânica, treinamento e reabilitação no IoT, pela Faculdade de Medicina da USP, onde nos conhecemos. Nós estudamos fizemos especialização em 2006, né, Thiago? Isso. Em 2006, e nos conhecemos lá. O Thiago é fera demais. Eu colei nele num trabalho, cara, que tinha de bioestatística. Porque na faculdade, na graduação, quem estudou comigo lembra, minha esposa teve que aprender para poder me ensinar, Thiago. Eu teria esse problema também. E eu tinha medo, cara, da bioestatística, mas nunca peguei DP, me esforcei até o final. E aí, quando chegou na pós-graduação, a gente tinha um curso de conclusão que tinha um trabalho para entregar, tinha bioestatística. Aí quem me salvou. Então vamos lá. O Thiago, coordenador nacional para triatlon, coordenador técnico do projeto Águas Abertas CIEDEF. Isso. CIEDEF. E Instituto Entre Rodas, diretor técnico do selo Para Todos e do Conan, técnico das seleções paralímpicas de triatlon, Rio 2016, esportes de neve Sochi em 2014, atletas campeões 3 vezes Copa do Mundo, 5 vezes Parapan, 6 vezes brasileiro de paratriatlon, 9 vezes paraciclismo, 2 vezes maratona de Nova York. Pouquinho, né? Cara, manja ou não? Thiagão, sensacional. Cara, seu currículo já mostra profissionalmente quem você é. Mas fala pra mim, quem é o Thiagão no dia a dia? Amigo, filho, tio? Fala aí, quem é você, irmão? Eu sou uma pessoa simples, sou um apaixonado pela minha profissão. Eu acho que, assim como vocês, né, tenho uma proximidade muito grande com o movimento, com a educação física, com o esporte. E no dia a dia eu tento levar isso para as pessoas que eu amo, para minha família, para minha mulher, para minha filha, para as minhas sobrinhas. Legal, né? Thiagão. De alguma forma eu tento difundir e proporcionar informação, né, sobre qualidade de vida através do movimento. Sensacional. Legal. Sensacional, Thiagão. Legal. Thiago, e você, cara, é um cara que demonstra muita paixão mesmo pelo que você faz, cara. Dá pra ver no teu trabalho, eu acompanho bastante o teu trabalho, pelas redes sociais, né? A gente tá distante no dia a dia, na correria e tal, mas ainda bem que tem as redes sociais. Sim. Esse é o bom das redes sociais, né? Exato. Porque você consegue acompanhar. Então eu aprendo muito, vejo o trabalho que você faz, é incrível, cara. É inspirador. É inspirador. E você é um cara que eu falei pro Ed, tem um cara que a gente precisa levar lá no programa. Você é esse cara aí. Obrigado. Tiagão, agora me diz uma coisa. Que ano você se formou e onde você se formou? Me formei em 1998. Entregou a idade aí. Não parece. Tem que fazer conta. Mas não parece. Vamos fazer que nem existição, né? Mas não parece. Me formei em 98, entrei na faculdade, ela era OSEC, e quando eu me formei ela virou Unisa. Unisa, eu peguei já era Unisa, já não era mais OSEC. Um ano depois de você.
Você fez 98, né? Você É. se formou? Na próxima turma fui eu. Foi- Eu entrei. ah, é. E foi bem interessante o processo da escolha da universidade, porque eu escolhi, né, meus pais falaram, não, você tem que estudar na USP. Eu falei, não, mas eu queria estudar no ZEC, porque os meus professores de educação física na escola, quando eu era criança, se formaram no ZEC. Olha só. Então, Você tinha referência Por, isso, ali. por conta da referência, eu falei, não quero entrar na USP, eu quero entrar ali, porque meus professores vieram de lá. Olha. Já tinha uma referência. E, Olha aí, e eu vou te professores, falar, né? De os novo. professores dando exemplo, né, cara? E você vê... E era realmente uma faculdade muito top, né? Sim, maravilhosa. Era sensacional. O Zec, a Unisa também, quando virou Unisa, mesmo Sim, assim, sim, continuou não. sendo referência. Referência. Tanto é que eu falo até hoje, coitado dos profissionais de educação física hoje, que não têm a oportunidade de manusear uma peça, né? Um corpo humano de verdade. Sim, É, sim. verdade. Tem uma Como nós aula de tínhamos anatomia lá. de verdade. De aula de Verdade, anatomia. né? Você Pegar um chegava braço, puxar um tendão, Passava a Exato. mão mexer. o olho Passava ardia mal, né? de tanto formol, né? É. Na sala. Exatamente. Pô, você fazia Sofria. pegava uma mesa, uma banca dessa aqui pra você fazer a prova prática, né? Pra espetar ali, pra falar o nome do osso, da inserção, da Exato. origem. É legal. Muito legal, né? Foi assim mesmo, foi Que maravilhoso. legal, Tiagão, que legal. Tiago, e aí quando você saiu da faculdade, você já foi trabalhar em que área da educação física? Então, durante o curso, como fazem alguns anos, a profissão não era regulamentada. Não era. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já atuava com natação. Né? Eu já trabalhava com natação. Por quê? Como não tinha regulamentação, um dono de academia, no lugar de pagar um profissional, ele pega um jovem e fala assim, você nada os 4 estilos? Nada. Eu, pô, beleza, você quer dar aula? Quero. Olha que maravilha. Passou 6 meses e falou, ó, você tá ficando forte, né? Você não quer dar aula na musculação também? Ah, vou lá. Né? E aí, isso só me impulsionou a estudar Estudar, educação física e estudar, porque eu falei, pô, tô fazendo muita besteira, porque eu não tenho a base que a universidade base. tinha que me dar, né? O que eu esperava receber na universidade, e realmente foi muito bom. Né? A universidade foi fundamental para eu corrigir os erros que eu estava cometendo, né? Isso é passado legal. ali. Tanto na água quanto na musculação. Ô, Tiagão, e é isso aí, né? O cara entender que quando ele começa a trabalhar, principalmente é um ponto que eu falo às vezes quando eu vejo alguém discutindo, né? Um cara que foi muito bom, que trabalhou muito. Cara, por exemplo, o cara veio do tênis, sempre foi pegador e ele aprendeu a bater tão bem na bola que ele começou a dar aula. E aí ele foi tirar o provisionado dele do CREF. Sim. E aí, tanto é que a gente tem um amigão, que é o Caramelo, que dá aula de tênis. Só que logo, depois que ele pegou o provisionado, ele falou, ele sentiu necessidade de falar, não, eu preciso fazer a faculdade. Exato. Porque ele ainda precisava entender, montar um plano de aula, porque a faculdade vai ensinar isso pra ele. Exatamente, E realmente essa ensinou. base, né, O cara virou diferente, um dos melhores professores de tênis que eu Bicho é conheço fera. até hoje. Bicho é fera. Só que ele tem vários amigos que eram contra. Falaram, pra quê? Se eu já manjo, eu já tenho um provisionado. Só que o cara não enxerga, porque ele vai ser um treinador de alta performance e tal, sim. mas ele não vai ter a parte didática para trabalhar com criança. Tanto é que o Caramelo é especialista com criança. E Que patrocina é um dos nosso canal. Isso, que é o nosso patrocinador aqui do canal. E dentro dessa história aconteceu uma coisa fabulosa, que foi a grande virada na minha carreira profissional. Ainda na faculdade, no segundo ano de faculdade, um grande profissional de educação física, o Steven Dubner, passou na universidade para falar de um projeto que ele estava iniciando. Ele estava fundando a ADD, Associação Desportiva para Deficientes, e ele estava sozinho, precisava de pessoas para auxiliar, Olha que legal. voluntários. Caraca, que legal. E eu fui um dos voluntários. Olha que legal. E a partir dali, a universidade foi uma grande parceira no meu desenvolvimento. Por quê? O trabalho do Steven cresceu numa velocidade tão grande que no final do segundo ano de faculdade, eu já estava nos Estados Unidos, né, acompanhando ele para Olha que jogar oportunidade, basquete meu. cadeira de De rodas ter abraçado, né, cara? com Miami Heat, Caramba. e estudar um pouco na Universidade de Miami. Lá. E a universidade, parceira, falou, não, você vai lá, a gente vai abonar as faltas. Fiz prova chamada De oral lá. por telefone, porque eu falei assim, é uma oportunidade única. Não dá pra perder, né? Não dá Não pra dava pra perder. desperdiçar. Então a universidade foi muito Parceira. foi realmente fundamental. Você sabe que legal, nessa na minha turma também ainda tinha um resquício ali dos trabalhos da ADD ainda. Que eles faziam um trabalho muito forte em parceria com a faculdade mesmo. Sim, sim.
Que legal, Thiago. Foi Então, nesse momento, começou então. lá. Começou lá. Começou lá, né? Começou lá. E aí eu fui... Putz, que bacana, e a partir daí cara. eu passei me desenvolvendo no esporte paralímpico. Sensacional. Tiago, Legal. agora me diz uma coisa. No Paralímpico, aí você começou a trabalhar exclusivamente com alta performance. Isso. Com atletas. A partir isso. desse momento aí que A você partir fez o desse trabalho? momento. Exatamente. A proposta desse trabalho já era trabalhar com alta performance, né? Então, o Steven era um técnico assim, fabuloso, nível de seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira diversas vezes, várias vezes, conseguiu circular por diversas modalidades, países diferentes, então ele tinha uma bagagem e ele entregava essa bagagem para que eu conseguisse me desenvolver também. Putz, que bacana. Então, foi assim, papel de pai mesmo, o cara meio que me adotou ali e na eu área. recebi todas as informações que eu precisava, todas as oportunidades para me desenvolver naquele momento. Olha que legal. Cara, que legal. Né? Então, isso foi fabuloso, fez toda a diferença na minha formação. Olha que Bacana, sensacional. né, cara? Ô, Legal, Thiago, oportunidade incrível. Agora, pensando num cara que está estudando, ou ele pensa em trabalhar com portadores de necessidades especiais e tal, qual o caminho dele, depois que ele sai da faculdade? Você acha que é importante ele fazer primeiro um estágio ainda na faculdade, nessa área, ou depois de formado ele consegue já ingressar? Não, acho que Como? durante a universidade é importante você ter contato já com o objeto do qual você pretende desenvolver, seja esporte de formação, alto rendimento, independente de ser uma pessoa com deficiência ou quais características da pessoa com deficiência, mas o mais importante quando eu converso nas palestras que eu dou é não foque o pensamento numa pessoa, na pessoa com deficiência. Não foque o pensamento nas características da deficiência. Foque o seu pensamento na funcionalidade que essa pessoa tem. E para você focar o pensamento na funcionalidade, poder conseguir realmente montar um plano de trabalho, um projeto de treino, um programa de atendimento, você tem que ter conhecimento de fisiologia e biomecânica. Essa é a base. Então, não é os conceitos do esporte adaptado. São os conceitos de fisiologia, biomecânica, porque você vai olhar para um ser humano. E como todo ser humano, ele tem suas características e suas limitações. Sim. E aí você desenvolve teu plano de trabalho. Aí você desenvolve qual treino, qual que é a modalidade, você passa ali montar o quebra-cabeça do que você quer fazer. Que é a mesma coisa que a gente faz com todo e qualquer aluno, independente dele ter uma deficiência ou não. Dele ter ou não, né? Dele ter ou não uma deficiência. Ele vai te dando o caminho durante o processo. Também. Aluno Você vai te ajudando. Você vai dividir com ele para você entender, aí pensando em cima do diagnóstico dele. Então, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, meu atleta de maior sucesso, ele tem sequelas de uma poliomielite. Né? Então, uma coisa é que eu estudo sobre poliomielite, né? Eu primeiro enxergo o ser humano. Aí uma coisa que eu estudo sobre poliomielite, que eu encontro na literatura, outra coisa é o que vem dele como informação para poder somar. Agora vamos porque até antes da poli que desenvolveu nele, ele até uma determinada idade considerado não tinha deficiência. Não tinha deficiência. Agora vamos pegar esse cenário e trazer para uma pessoa que não é classificada como uma pessoa com deficiência, mas um cardiopata. Ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele tem uma doença sistêmica. É o mesmo caminho. Por mais que eu tenha todo o conteúdo de literatura sobre a cardiopatia, eu preciso entender o dia a dia dele, o histórico dele genético, o histórico dele, como é o dia a dia dele, né? Como ele cuida da alimentação, como no desenvolvimento da vida dele, quais doenças ele já teve, qual medicação ele está usando agora, qual medicação ele já testou, né? Se ele dorme bem, se ele acorda muito cedo, se a vida dele está muito estressante. Aí é a mesma coisa. Aí a importância de você saber um pouquinho de bioquímica, fisiologia, porque é importante a medicação dele, casar com o seu treinamento. Para ter as respostas fisiológicas. É aí que é o conhecimento de fisiologia biomecânica, a base de tudo. Independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Boa.
Boa. Legal, né? Sensacional. Você vai trabalhar só em cima das adaptações que ele precisa mesmo. Exatamente. E assim como a gente faz com qualquer ser humano. Exato. Tem aluno que não faz stiff, tem aluno que não faz leg press. Tem É. gente que não... Tem aluno que torceu o pé. Exato. É só torcer o Você pé tem na que se guia adaptar, ali, né? as calçadas de São Paulo, e aí? Tem que criar uma situação. Esse aluno de mais sucesso seu é o Aranha, por É o Fernando Aranha. Fernando Aranha. Galera, se você não sabe quem é o Fernando Aranha, dá um Google, Google vai lá no aí. Instagram. Qual que é o Instagram dele? Fernando Aranha. Arroba Aranha. Fernando Aranha no Instagram. No Google ele aparece. Põe lá Pode no jogar Google, você vai entender e vai ver o cara. A importância ele, dele, né? nas Olimpíadas de 2016, Isso foi Paralimpíadas 2016. o primeiro atleta no paratriatlo, né? Isso. O triatlo, ele entrou nos Jogos Paralímpicos em 2016 e ele foi o representante. O Fernando é um fenômeno, né? Ele fenômeno. passou já por diversas modalidades. Eu comecei com ele no basquete cadeira de rodas. Ele já tinha sido convocado para a seleção brasileira, tudo já estava consolidado. E falou assim, eu acho que eu não quero mais jogar basquete, ou então eu quero somar a corrida de rua Você tá brincando, né? ao basquete. Eu falei, bom, já que você quer, vamos dar um jeito de fazer isso. Então, num período ele treinava basquetebol, no outro período a gente treinava corrida numa cadeira que nem era uma cadeira própria para ele, era uma cadeira emprestada, adaptada, e ele foi se desenvolvendo. Aí, na primeira corrida, foi a corrida de São Silvestre, na virada de 99 para 2000, e foi maravilhoso, porque ele chegou 6 minutos na frente do Poltergar. Caraca, Olha isso. velho. Olha E isso. foi tão fabulosa a chegada dele que eu queria colocá-lo no pódio, tirar foto ali na escadaria da Gazeta e nós fomos impedidos, sabe? Né? A segurança, a polícia tirou Não a gente deixou. lá, não pode. Foi uma situação bem triste, assim, do qual eu tentei de toda forma driblar aquela situação Sim. para que não ficasse o mais Em vão, natural né? possível, né? Mas não teve jeito, não deixaram. Não deixaram. Mas aí uma pessoa que estava vendo toda a situação era o dono de uma empresa, que vale falar o nome, que é a Climbs, que era uma empresa de outdoors. Ele doou 100 outdoors espalhados por São Paulo, falando Fernando Aranha, campeão da São Silvestre. Nossa Olha, me Senhora. arrepiei, velho. Caraca. E depois verdade mesmo. Não, então foi tão sensacional 100 outdoors. que depois de 3, 4 meses, a organização da São Silvestre, que era a TV Gazeta na época, fez contato comigo, não sei como, descobriram qual era a instituição, tudo, fizeram contato comigo e eu passei, naquele momento, a escrever o regulamento da São Silvestre para atender as pessoas com alguma limitação. Olha isso, Putz, cara. que E legal. aí, feito isso, o segundo passo foi escrever o regulamento da Maratona de São Paulo e Rio de Janeiro. Que bacana. Sensacional. E ele tá foi pra moeda de R$1. A moeda né? de Isso, R$1 ele já teve isso aí. foi comemorativa a moeda e tem alguns atletas nessas moedas aí de 2016 e uma delas Dizem mais que famosa... ali na moeda é ele, né? É ele, não, é ele. Eu acredito que é ele. Eu acredito que é ele. Não deixaram ele tirar foto lá no escadarão, colocaram na escadaria, colocaram até na medalha de R$1. E a história dele é fabulosa, porque daí ele falou, acho que eu quero pedalar. Começou com a pedalar em handcycle, se transformou rapidamente no principal atleta de ciclismo do Brasil, compondo também a seleção brasileira de ciclismo, né? Em seguida, decidiu, acho que eu posso somar a corrida, a natação, Olha corrida, o isso. ciclismo e a natação, e foi pro triatlo, né? A primeira experiência dele na água, conta que ele foi como um martelo sem cabo, porque não sabia nadar. Eu não sabia nadar, já. Mas virou um grande triatleta, né? E na categoria dele, ele é o principal triatleta do país, né? Que soma aí uma quantidade absurda de conquistas, de medalhas. No Instagram do Thiago tem umas imagens aí colocando ele na água, meu, muito legal, Até que cara. surgiu uma grande oportunidade em 2012, eu acho. Que foi o Brasil ganhou um convite para participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Seria a primeira participação do país nos Jogos de Inverno, em Sochi. E aí um atleta foi convidado para esse desafio, mas aí o atleta falou, para mim não dá, mas eu conheço um cara que de repente se interessa, que é o Fernando Aranha.
O Fernando Aranha consegue circular por várias modalidades e ele topou. É um atleta híbrido, né? É, um atleta híbrido. O cara faz tudo, né? É legal isso. Qual que era a nossa relação com o esporte de inverno? Nenhum. A modalidade ski cross country, nenhuma relação. O treinador se vira. Aí ele me indicou como treinador. Eu tive uma conversa com a Confederação Brasileira de Esporte de Neve e falou, ó, eu não entendo nada de triatlo. Eu estou misturando as modalidades. Falei, eu não entendo nada de esporte de neve. Mas eu tenho certeza que nem outro brasileiro também não. Então, se vocês me derem a oportunidade de estudar esporte de neve, paralelo ao trabalho, ao treinamento dele, aí eu topo. Mas falar que eu vou pegar ele e já vou preparar ele, eu não sei nem por onde começar. Eu não entendo nada de esporte de neve. Olha que coragem. E aí, abraçar, hein, meu? E aí eles toparam. Toparam, mas aí começou o trabalho e aí veio um desafio. É igualzinho o filme lá do Jamaica Abaixo de Zero. Sei. Aí veio o meu desafio. E aí? Não vamos ser medalhistas. Não vamos ser. A gente sabe que é impossível. Mas a gente pode ignorar a vaga convite e ir para os Jogos de Inverno por méritos próprios. E realmente, ele foi para os Jogos de Inverno, Fernando Aranha e André Sintra. André Sintra foi no snowboard, foram por méritos próprios. Eles conquistaram a vaga. Então, as 2 vagas que o Brasil ganhou para ir para os Jogos de Inverno não foram utilizadas. Não foi na vaga convite. Olha, legal. Os 2 conquistaram. Então, isso é bacana. E o resultado disso lá? Né? Não, o resultado foi fabuloso. Tanto que hoje nós temos, né, pensando no histórico da evolução do esporte de inverno no país, é no esporte paralímpico que nós temos campeões mundiais no esporte de inverno. E vocês que abriram as portas para isso, de certa forma. Que legal, Thiagão. Você tem maravilhoso uma energia até para falar que impressiona. Thiago, agora me diz uma coisa, cara. E o Instituto Mara Gabrilli, você trabalhou lá um bom tempo, Trabalhei bastante tempo com o Instituto Mara Gabrilli. Não dei sequência por questões não do Instituto e sim dos patrocinadores, mas o que eu desenvolvi esse ano em parceria com o Senado, com a senadora Mara Gabrilli, né, dela apoiar 3 grandes projetos com emenda parlamentar. Então, um projeto de águas abertas, onde eu trabalhei com atletas de alto rendimento num programa de águas abertas dentro do Circuito Mares. Né? É importante lembrar que o responsável do Circuito Mares, ele também é técnico paralímpico, olha que coincidência boa, é o Fabrício Vieira. Fabrício Vieira. Uma pessoa maravilhosa. Além desse projeto, um projeto de dança no Instituto Entre Rodas, e consegui que a senadora também apoiasse um projeto da Associação Paradesportiva de Novo Horizonte, de natação em alto rendimento também, paralímpica. Bacana. Cara, você consegue tocar tudo isso, Thiagão? Não. Você tem ajuda. Você tem as ajudas. Eu tenho muita gente boa próxima de mim. Pessoas maravilhosas. Cara, que legal. Muita coisa. Mas aí você consegue administrar isso tudo e hoje você é um conselheiro de tudo isso aí. Mais ou menos mais ou menos um conselheiro. Porque você é personal. Na verdade... A gente tá falando de tudo isso aqui, gente, mas o Thiagão você atende como personal. Eu vivo como personal desde a minha formação. Olha que legal. Todo esse trabalho com esporte paralímpico, quem sustenta meu dia a dia, para que eu desenvolva tudo isso, é o personal trainer. Desde do início. E a galera com preguiça em casa aí. Tá vendo? Você vê a rotina para eu do cara. estar aqui hoje, eu já dei 3 aulas. Eu fiz uma reunião com a Confederação Brasileira de Triatlo e agora eu tô aqui. Olha isso, Caramba, cara. Thiago, mas me diz uma coisa. Se alguém quiser trabalhar nessa área financeiramente, porque você tá trabalhando muito, você tá cheio de coisa aí, de projetos e tal. Mas financeiramente, como que isso é pro personal ou pro treinador? Porque o que te sustenta... O que me sustenta é o personal. É o personal trainer, é a aula particular. E nem todas as suas aulas particulares são voltadas pro Paralímpico. Não. Ou para pessoas com deficiência. Na verdade, 90% das pessoas que eu atendo não tá ligada ao esporte paralímpico. Né? São pessoas que
acredito que todo personal encontra são pessoas sem uma deficiência, mas toda pessoa tem uma Algum limitação. tipo de limitação. E aí, em cima dessa limitação, que a gente tem que fazer todo esse... Tem que ter toda essa ampliação de olhar para você montar e pensar qual que vai ser a periodização e qual vai ser a escolha do exercício, sério, e qual que é o objetivo dessa pessoa e conseguir casar tudo isso. E que tudo isso realmente faça sentido. Legal. Né? O que eu gosto quando eu estou atendendo, por exemplo, quando um aluno me pergunta algum detalhe do treino e eu tenho a oportunidade de explicar, de oferecer uma explicação biomecânica ou fisiológica. Porque naquele exato momento eu consigo dar segurança para ele sobre toda a sequência do que ele está fazendo. Então, para mim, o aluno que fala muito na aula é o melhor. Porque é o que eu consigo... Ele não está simplesmente aceitando o exercício, ele está fazendo parte da construção daquele momento. Legal. Olha que legal. Então, isso eu acho que é o grande diferencial, né? Então, eu sempre peço para o meu aluno, todos, e aí, como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que você se sentiu do último treino? Porque eu preciso que ele me fale. Porque por mais que eu tenha programado uma atividade, não significa que ela é ideal. Naquele dia ali, Naquele dia, exatamente. De repente isso o cara mesmo, não é. dormiu É bem, isso mesmo. talvez uma intensidade que você tinha programado, talvez não seja a melhor Vai ser- sessão para ele naquele dia, né? Hoje de manhã você viu, né? É. O meu cliente brincou, ele falou, cara, hoje é Psi- psicologia. Psicologia. Mas justamente porque ele chegou e falou, ó, não dormi bem, não tô bem. Bom, beleza, aí a gente toca, Adapta na hora. adapta ali na hora, mas é legal, porque Sim. ele falou aquilo. Se não fala, eu ia moer ele hoje. Sexta-feira. É. Que legal, Tiagão. Sensacional, cara. O que eu falo, quando eu falo de treinamento, eu vejo que as pessoas têm uma falha grande, e por isso que eu ponho isso nas minhas palestras, uma falha muito grande sobre o tempo de recuperação, né? Sobre o dia off. As pessoas, muitos acham que tem que treinar todo dia rasgando. Não, você pode treinar todo dia, mas só que você vai entrar com um treino regenerativo, você vai ter um trabalho para lidar com esse off, para que você realmente tenha resultado. Então, hoje, eu atendi agora. Meu aluno estava viajando, ele foi muito bem no treino hoje. Aí, no final do treino, ele falou assim, e aí, deu tudo certo? Você acha que fui bem? Eu falei, acho. Principalmente, acho que você tem que marcar uma nova viagem, porque você voltou melhor do que você foi. Porque descansado. eu precisava mais... De Exato. descanso. Então, aí isso. faz eu rever o que eu estou passando para ele e falar, eu preciso aumentar o tempo de recuperação de dele. recuperação dele. Cara, e isso acontece demais. Tem aluno que vem assim, fica uns 2 dias sem treinar, 3 dias sem treinar, viajou e tal, quando volta, cara, o cara tá com saudade do treino, babando. Aí rende num treino que é absurdo. Aí você tem até que segurar um pouquinho o ímpeto da pessoa, porque você sabe que senão ela vai ficar arrebentada depois. Isso. Fala, não, segura um pouquinho. Não, mas tá bom. Não, mas eu tô com força. Nossa, o que aconteceu? Eu tô Descanso. forte assim. Fala assim, você descansou, você recuperou toda a sua fibra muscular. É. E você tá zerado, tá bom. Por isso, e quando fica naquela coisa frenética de treino, chega uma hora a pessoa tá meio down, assim, fala, Exato. caramba, tô meio cansado, Robson. Não, mas eu dormi. Fala, pô, o excesso de treino também é ruim. Não, Excesso e a de vida em treino. São Paulo, né, também. Acho que isso... Essa vida estressante também é um é. fator. Sem dúvida, sem dúvida. E dorme mal, se alimenta mal, tudo contribui. Tiago, agora me diz uma coisa, cara. Você já me falou aqui algumas 2 vezes de palestra. Você tem feito palestras em empresas? Isso. Como é que funciona? Você é voltado para saúde, qualidade de vida? Não, Como que funciona? Eu tenho algumas palestras em formatos diferentes. Né? Então, eu tenho uma palestra que geralmente quem contrata são os cursos de educação física. Eu já fui dar palestras em academias, centros esportivos, que eu falo especificamente de temas ou osteoporose, ou eu falo de treinamento, de alguma parte do treinamento específico, seja treinamento de força, treinamento aeróbio, doenças sistêmicas, né? E esporte para pessoas com deficiência. Então, eu atuo em várias... para esses centros esportivos, né, e de educação, e várias palestras diferentes, depende do momento, né? Tá. Então, por exemplo, uma academia de Pilates uma vez me chamou e eu achei que
para a proposta deles, eu falar de osteoporose era mais interessante do que eu falar de esporte paralímpico. Então, eu fui dar uma aula na semana de educação física numa universidade, o esporte paralímpico, naquele momento, cabia melhor. Então, depende de cada situação. E, paralelo a essas palestras, eu tenho palestras específicas voltadas para o meio corporativo, que são palestras do Selo para Todos. Eu tenho o Selo para Todos, que é um selo de qualidade no atendimento da pessoa com deficiência. E aí eu atuo nessas empresas, né, para orientar as pessoas de como atender uma pessoa com deficiência. Legal. Né? Então, eu criei esse projeto com a intenção de atender as academias, porque eu vi que alguns atletas que eu atendo Não conseguiam treinar. que não são de São Paulo não tinham um bom atendimento. Né? Não é que São Paulo é melhor que os outros locais, não é isso. Mas foi uma coincidência. Né? Eu atendo atletas na Bahia, no Rio, Minas e interior de São Paulo. E esses atletas, eles passavam por situações desconfortáveis dentro de um ambiente esportivo. Né? Então, eu criei esse projeto para tentar minimizar isso. E logo que eu criei esse projeto, eu percebi que ele valeria para todo local. Lugares. Não era só para um centro esportivo. Né? Então, eu poderia oferecer isso para as empresas, para grandes centros. E aí, quem me procurou, que daí foi uma surpresa muito grande, quem procurou o Selo para Todos, foi a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Que bacana. Por quê? Eles abordam as pessoas e aí, quando ele pede para um carro parar, vai uma abordagem, ele não sabe se tem uma pessoa com deficiência ou não ali e como é que ele vai atender. Olha que bacana. Cara. E foi o primeiro parceiro a ter o Selo para Todos. Então, se você entrar na PRF aqui em São Paulo, legal, tem a placa do Selo para Todos lá. Parabéns para a PRF por ter procurado e se preocupado com isso, né? E procurou um profissional de educação física. Que legal. E olha que legal, cara. Que legal. Que orgulho, É cara. como se fosse uma consultoria para melhorar a acessibilidade, a mobilidade das pessoas com deficiência. Ô, Tiagão, e aí Caramba, você que legal, tá qualificando profissionais de como faz pro cara... Se eu quiser ter esse selo aqui, como que funciona? Eu vou na tua empresa, a gente vai decidir se vai ser no formato de palestra, vai ser no formato de treinamento. A gente vai pensar qual a melhor maneira de atender os seus funcionários para que realmente eles consigam trazer o espírito do Selo para Todos de uma maneira natural. Naturalmente ele vai atender uma pessoa com deficiência sem ser algo protocolar. Legal. Né? Sem que a pessoa se sinta ali que tá diferenciada. Exatamente, aqui, né? exatamente. Tiagão, mas e o profissional de educação física? Por exemplo, eu e o Ed, cara, depois desse bate-papo aqui, eu tô entendendo, agora eu quero isso aqui também. Esse selo quero ter esse selo aqui. É só para empresas. Você qualifica também? A gente qualifica também. Você tem cursos? Isso, a gente oferece curso, treinamento, para que vocês consigam atender uma pessoa. E aqui eu não estou falando de treinamento, não. É de atender como estamos aqui, frente a frente. Né? Olha que legal. Do olhar humano, da relação interpessoal. Por exemplo, se o clube lá no clube, por exemplo, tiver... Falar, nossos funcionários aqui precisam atender bem aqui esse público. O clube, um dos clubes que eu atendi foi o São Paulo. Então já tem. Não. Né? Não, o São Paulo ainda não tem Selo para Todos. Eles nos chamaram para uma palestra, para um treinamento. Legal. E você vai fazer quando? Não, já fiz. Você já fez? Já fiz. Tivemos em 2 momentos lá. E agora eu espero que no futuro próximo eles tenham realmente Selo para Todos para levar isso pro clube todo. Eles levaram só para um setor. Vai ter aqui, ó. O cara é esse, ó. Vai ter, com certeza. Eles levaram só para um setor, nós fizemos lá. Que legal. Depois eu te mostro as fotos, tudo. E é legal, Tiagão, porque lá tem um trabalho, tá sendo feito um trabalho legal lá. Inclusive tem um espaço agora que é do TEA. Isso, eu estive lá no lançamento do TEA. Você teve? Estive. Então, legal. E aí eu conheço lá os diretores. Mas é importante ter esse selo aqui. Eu estive lá no lançamento do TEA. Importantíssimo. E desse projeto, por exemplo, que eu falei da PNH, né, Associação Paradesportiva de Novo Horizonte, que recebeu o apoio da emenda parlamentar da Mara Gabrilli, o clube parceiro e referência da PNH é o São Paulo também. Olha que legal, tá vendo? Bacana, hein? Estamos atualizados. Que legal, fico feliz. Então, São Paulo que tem a equipe de natação e halterofilismo. E o diretor lá é o nosso amigo Gilberto.
Isso. Gilberto. Ele mesmo. É um amigão meu. Parabéns, São Paulo. É isso aí, muito legal, cara. Tiagão, muito bacana. Só uma dúvida aqui. Esse atendimento que você faz para profissionais, ele Sim. é online, é presencial? Qual o formato? A gente faz presencial. Tá. Né? E você tem alguma coisa online referente ao selo? Não. Não. Tá, A gente faz tudo presencial. tá, legal. Porque se tivesse online, a gente já Já deixava... colocaria um link lá, mas alguma até coisa. do presencial, depois, se você puder, passa pra gente. Sim. A gente Algum deixa material aqui de divulgação? no vídeo. Sim, manda sim. A gente Tem deixa isso. tudo aqui nos links Na aqui. descrição. Bacana, Muito legal. cara. Muito legal Você sabe, mesmo. Tiagão, que você acompanhou, né? Algumas vezes eu corri igual um portador de... um deficiente visual, Lembro? né? Lembro. Um aluno cego. Fiz algumas provas com o São Silvestre. E quando ele chegou lá na academia, os professores ficaram meio assim para atender, né, cara? Aí eu falei, cara, atende o garoto. Mas o cara ele nunca fez nada, nunca fez academia. Eu falei, tá, mas você fez a faculdade e você teve aula de educação física adaptada, então você sabe o que fazer. Se tiver alguma dúvida, eu te ajudo. Aí eu ligava pro Thiago. Tiagão, cara, na esteira, Robson, fala, coloca ele pra tatear a esteira, pra ele sentir. E é o melhor pegar. momento para você se sentir professor, ser professor. Exatamente, cara. Eu conto no meu começo de carreira, numa grande academia aqui próximo de nós, chegavam as meninas, modelos, na época, né, tinha revista, Sex, Playboy, preciso de um treinamento específico, porque fui convidado, tudo. Pô, já nasceu bonita, respira fundo 3 vezes e volta para casa. Agora, nesse caso, Exatamente. sim, eu vou me sentir professor. É. Né? Porque é um outro propósito, é uma outra necessidade. Cara. E você vê as conquistas, né? Igual você correu com ele. Não, cara, deixa Chegar eu te no falar, final né? de uma corrida e você sentir o que a pessoa tá sentindo ali de falar, meu, acabamos, chegamos em tal lugar. Cara, eu vou te falar rapidinho, que é rápido essa história. O garoto, o irmão dele foi fazer a matrícula na academia. E aí ele tava em todo dia na academia. Ele chegava em casa, contava, nossa, fui na academia, adorei, não sei o quê. Nossa, abriu uma academia nova aqui, os caras são uma gente boa. E o menino ouvia aquilo e ele só ficava na frente da televisão. Ele não saía de casa, não estudava, não fazia nada. Ele não se adaptou na escola, cara. Então ele só assistia programa policial. Sim. E ele ouviu o irmão dele falando da academia, aí ele pegou e falou assim, posso ir na academia amanhã com você? Aí a mãe dele e o irmão ficaram assim, de cara. Falou, pô, claro, vou te levar lá amanhã. O cara chegou lá na academia, todo tímido, e me chamou. Ele chamou primeiro um professor lá. Na hora que o professor... Ô, Robson, me chamou. O cara queria fazer uma aula aqui, meu. O que a gente faz? Eu falei, dá aula pra ele, meu. Meu, mas eu não sei. O cara é cego. O cara nunca saiu de casa, nunca fez exercício. Eu falei, cara, pau na máquina, meu. Vem cá. Vamos fazer tal coisa. Aí começamos a ajustar algumas coisas. Aí depois eu liguei pro Thiago, mandei mensagem. O Thiago falou, cara, coloca ele na esteira, coloca ele pra tatear, pra ele sentir a esteira, devagarzinho, coloca a chave de segurança. Cara, comecei a fazer. Cara, não deu 4 meses, o moleque já tava fazendo prova de 10 quilômetros, meu. Aí, Caramba. Coloquei ele pra fazer prova de 5, prova de 10. Aí adaptei lá uma guia. Aí a minha sogra que costurou a guia pra mim, que eu pedia pra ela ajustar, pra não machucar, pra não ficar roçando o braço dele. Então eu fui tendo as percepções, assim, de, pô, que não machuca. Porque uma que fez, apertou um pouco meu braço. Aí eu falei, deixa dele um pouco mais folgada. Preciso de uma mais curta. Então aí você aprendia os sinais, colocava o braço pra trás e falava pra ele, quando eu colocar o braço atrás, você vem pra trás de mim. Então, cara, começou a fluir muito legal. Aí corremos 4 São Silvestres. Ele fez uma meia maratona comigo. Cara, foi sensacional. Foi quando eu mais me senti professor. Então, é isso. Exatamente, Thiago. É lindo o trabalho, cara. Porque uma coisa é nosso trabalho como treinador. Outra coisa é nosso trabalho como professor. Exato. É diferente. E os dois fazem parte da nossa formação. Exige muito da gente também, exige muito, né? Dedicação, porque a gente precisa trabalhar, precisa pesquisar, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. E aí, tem a coisa de você ir ajustando no meio do caminho também, né? Porque muita coisa tem no livro, na literatura, mas na prática, na real, no dia a dia, você vai descobrir com o carro rodando. E o que eu oriento as pessoas é que o mesmo acontece quando aparece uma pessoa com uma tendinite por excesso de trabalho, por uma bursite, por excesso de trabalho, né? Ou então uma pessoa que joga o futebol no final de semana e se lesionou.
É a mesma coisa, você vai ter que se virar. Você vai ter que estudar sobre aquela limitação do qual ela está trazendo para você para dar continuidade ao programa de treino. Muito bom. Thiago, agora me diz uma coisa, cara. Você já me falou aqui que hoje o que coloca o alimento na sua casa é o personal. É a aula particular que você dá e tal. Financeiramente, hoje, profissionalmente, você já se sente um cara realizado? Financeiramente, o personal trainer supre suas necessidades, sua demanda? Sim. Personal trainer, para mim, é o meu grande... É a minha base, assim, sempre foi um grande diferencial. É instável? Sim, é instável. Mas só que, como já são muitos anos, eu sei lidar com essa estabilidade. Eu sei como que eu jogo com essa instabilidade. Bem, né? Principalmente o período sazonal, que a gente sabe que tem. Que é agora que nós estamos agora. Agora. Legal. Você tem que saber jogar com isso. Financeiramente, hoje, sua hora-aula, você pode falar valor? Posso. Quanto que você cobra hora-aula hoje para aula particular, presencial? Presencial de 230 a 250. Legal. Olha aí, personal. Quando eu falo para você que eu cobro hora-aula hoje R$200, vira o ano agora, a gente já faz o reajuste, porque é preciso fazer o reajuste, né? Nós temos inflação para tudo e na nossa área também. Tudo aumenta, se eu não né? ajusto, exatamente, Ed, se eu não ajusto o meu preço, fico defasado para o ano que vem. Porque tudo vai aumentar também. Logo, você precisa de mais clientes. Exatamente. Então, para você não entupir a sua agenda de cliente, você aumenta o teu valor, você mantém o mesmo número de alunos. Muito legal, Thiago, porque a gente fala aqui, Thiago, muita gente não acredita. Teve gente que mandou mensagem pra gente, né? Falou para nossos amigos que era mentira, que a gente cobrava R$200 a hora aula. E aqui, ó, o Thiago acabou de falar, 230, 250 reais. 230, 250. Eu penso muito... A gente vive em São Paulo, então eu penso muito agora em deslocamento, né? Exato, então, exatamente. Até onde eu consigo ir, até onde eu consigo atender. E aí, por conta disso, eu atendo muita gente online, por planilha, né? Então, eu procuro, dentro do máximo de informações que a pessoa pode me dar, pensar num formato, numa planilha de treinamento. E aí eu tenho uma série de alunos assim, nesse formato online. Consultoria. Consultoria, e muitas vezes alguns deles eu faço um atendimento presencial para poder corrigir, entender o que está faltando. São atendimentos pontuais, né? Atendimentos pontuais, e funciona bem. Eu acho que funciona muito bem. E muito antes de todo esse boom da internet, isso surgiu na minha vida quando eu tive uma atleta que estava no interior do Paraná e eu estava em São Paulo, né? E eu tinha que passar treino para ela, e ela é uma atleta de alto rendimento, né? Atual campeã mundial de ciclismo, né? De paraciclismo, e eu mandava treino para ela por mensagem. Mas não é como hoje, não. Mensagem direta. SMS cobrado, né? Porque era caro para mandar SMS. Você apertava a mesma tecla 4 ou 5 vezes para chegar na letra que você queria. E era assim que eu passava o treino. Caramba! Né? Era assim que eu tentava me comunicar com ela. E foi tão bacana que no primeiro ano ela já foi para um Pan-Americano e já trouxe uma medalha de bronze. Olha! Então o Thiagão já usava consultoria online por SMS. Então, hoje, para você tá fácil online, né, Thiago? Cheio de ferramenta. Tá tranquilo. Thiago, você teve uma passagem, morou um tempo lá, né? Em Londrina. Isso, fiquei um tempo em Londrina. Teve um negócio lá. Isso. Como que era? Você chegou a atuar como personal lá? Sim. Como que era o ramo do personal? O mercado em Londrina era bem complexo, era bem complicado. Eu era sócio de uma loja de fitness, né? Uma marca aqui de São Paulo. E era tão complicado trabalhar com fitness na Londrina e região, porque até o piso das academias de São Paulo, eu tinha que convencê-los que o piso que eles estavam usando não era o mais adequado para você receber um aluno, não era o mais adequado para uma academia. Então, desde o piso até a iluminação, a escolha dos equipamentos, então, era bem complexo, era bem difícil.
Né? Então, para eles, um Paviflex era o suficiente no chão. Caraca. Juro, era triste, era triste. E isso se refletia nos profissionais. Então, eu recebia muitos profissionais na loja que muitas vezes eles curtiam estar lá porque a gente trocava figurinha, batia papo, tudo. E a história mais marcante quando o assunto é personal trainer é que tinha um cara que ia lá com frequência, muito bacana, eu tentava ajudá-lo o máximo possível, que ele estava montando uma academia e criando todo uma carteira de clientes. E ele estava com dificuldade de criar uma carteira de clientes. E eu acredito que a maior dificuldade dele era porque ele defendia muito o currículo dele, porque ele era um doutorando, estava para concluir o doutorado, mas ele cobrava R$10 hora aula. R$10 hora aula? R$10 hora. De personal? De personal. Aí eu falei, pô, agora vamos nos colocar no papel do cliente. O cara que está te cobrando R$10 hora aula, com doutorado nas costas, você fala, tem coisa de errado aí. Tem gato aí. Caraca. Caramba. E assim, pela conversa que você tinha com o cara era capaz, era bom. Era bom, era estudioso, não era à toa que estava fazendo doutorado, mas pensando em mercado. Então, ele tinha uma boa visão de fisiologia, tinha uma boa visão bioquímica, mas não tinha uma boa visão de mercado. Caraca. Não fez o curso do MVP, não fez marketing, não fez precificação. Tá R$10, cara. Tudo bem, isso já tem 6 anos atrás. Tudo mas bem, cara, mas transferir para o tempo de hoje, pô, não, mas... equivale uns 80, estaria cobrando R$70 hoje. Se for equiparar, né? Sei lá, 50, R$70. Então foi triste. E aí você voltou para cá. Quando você voltou para cá, você retomou o personal aqui. E os alunos que você dava aula antes, voltou a treinar com você? Sim, ou você teve que fazer nova captura de alunos? Sim. Eu comecei um processo de nova captura de alunos, mas foi muito rápido, assim, os meus ex-alunos, né, ficaram sabendo que eu tinha voltado para São Paulo e voltaram a treinar comigo, né? Tanto que o meu aluno que treinou mais tempo comigo, infelizmente faleceu no ano passado, com 90 e muitos anos. Deus o tenha, viveu bem. 90 e muitos anos, ele treinou comigo por 18 anos. Caraca! E dentro desses 18 anos, teve esse intervalo que eu fiquei 5 anos fora. E aí você voltou, ele já voltou a treinar com você? Já voltou a treinar. Caraca! E aí você já conseguiu voltar ajustando os seus preços, o seu valor? Sim, ajustar. Aí teve um fato bem interessante de uma aluna... que ela voltou comigo, depois de 2, 3 meses a gente treinando, né, a gente falando sobre essa volta, conversando, você sabe que quando eu te chamei para a gente retomar os treinos, se você tivesse dado um valor diferente do que você me passou, eu não teria voltado para treinar com você. Eu falei, mas peraí, como assim? Não seria melhor, mais barato? Ela falou, não. Se fosse mais barato, você tinha caído de qualidade. Aí, ó. E aí? E aí eu fiquei assim, eu não sabia nem o que responder pra elas. Caraca! Uma dica legal, Robson, que eu acho que é legal a gente dar aqui pro personal, é assim, ó. Se você vai dar aula no condomínio, chega no condomínio, tenha a humildade de conversar com o seu colega personal, porque às vezes você tá negociando um valor com aquele cliente, só que, pô, a academia inteira do condomínio tá pagando mais caro. Então, toma cuidado, porque isso pode ser uma barreira ali, né, Robson? Pode, porque pode. A gente que conversa muito sobre isso com outros personagens, a gente fala, pô, aquele cara ali cobra muito mais barato. Eu já indiquei, o Thiagão eu já fiz isso. A pessoa conversar comigo, querer treinar e pedir o valor, eu passo para ela. E ela falou assim, nossa, mas fulano de tal cobra... Falou assim, não, fica à vontade. Não, treina com ele. Não tem problema nenhum. E eu não fico triste, não fico chateado, juro por Deus. Já passou essa fase de se chatear, né? Não, eu não me preocupo ainda. Minha preocupação zero. Eu achei caro porque fulano de tal... Olha, você encontra até mais barato. Fica à vontade. Mais barato. Não, se quiser, eu indico, inclusive. Mas às vezes isso é uma barreira para você. Você vai entrar dando aula mais barato naquele condomínio... E você não vai conseguir outros clientes. Por quê? Porque você cobra barato. E os outros clientes não vão te perceber como um bom profissional. Exatamente. Porque você cobra. E, gente, isso acontece. Em São Paulo acontece muito. Aqui é o lugar. No alto padrão, cara, assim, é uma barreira para você cobrar barato.
Então pensa aí nessas dicas aí. Porque o personal trainer, ele é um artigo de luxo ou ele é um artigo de necessidade. Ou você tem um personal trainer porque você tem uma necessidade específica que você precisa de um atendimento diferenciado, ou você tem um personal trainer porque é um artigo de luxo. Gostei dessa frase, Thiagão. Repete olhando para essa câmera aqui, ó, porque... ó, galera, é o seguinte, presta atenção, porque o Thiago vai repetir. Olha, 2 situações para o personal prestar atenção porque que ele deve se posicionar e cobrar, sim, quanto ele merece. Não é quanto o mercado quer, não. É quanto ele merece e quanto ele acha que é justo. Fala lá, Thiagão. Bom, vou tentar reproduzir. Reproduz, vamos lá. Que o personal trainer é um artigo de luxo ou um artigo de necessidade? Ou ele é um artigo de necessidade porque você precisa, por conta de alguma especificidade de uma limitação física, ou é um artigo de luxo. Né? Então, ele tem esses 2 caminhos. Ou de uma especificidade para você cuidar da tua qualidade de vida, para você se desenvolver pessoalmente, ou então não é para todo mundo, é artigo de luxo. É isso aí. E artigo de luxo você paga caro. Custa caro. Pra ter, custa caro. Hoje você vai comprar você quer um iPhone 17 Plus de 1 tera? Tá caro. Tá caro, cara. Você vai pagar caro. E quando eu falo de necessidade, uma necessidade específica, eu não estou falando de uma limitação de doença. Sim. Pô, você quer um personal trainer porque você quer correr uma maratona, você quer fazer São Silvestre no final do ano. Então, tudo depende do objetivo. Essa é a tua necessidade. Né? Então, você está contratando um cara porque você tem um objetivo, você tem um sonho. E muitas vezes eu nego também. Porque um cara me chamou e falou assim, hoje eu trabalho muito com triatlo. Sou coordenador nacional de paratriatlo e um atleta me chamou e falou assim, eu quero fazer um Ironman. E me convidou para treiná-lo. Eu falei, cara, eu acho o sonho de fazer um Ironman fabuloso, muito legal. Mas existe um caminho para ele chegar no Ironman. Então, a gente vai fazer esse caminho, expliquei qual era o caminho, você vai ter que fazer umas provas de triatlo, fast triatlo, short triatlo, e aí depois você vai fazer um Ironman. Eu falei, não, cara, eu vou treinar para ser um Ironman. Já quer ir direto. Eu falei, cara, então não vai ser comigo que você vai treinar. Boa sorte. Porque eu vou traçar uma metodologia, um formato para você conquistar um resultado no Ironman, né? Porque o Ironman, ele virou meio marca, né? Não, virou não, é marca. É uma marca então, só isso. Mas só que existe um caminho. E senão, você vai fazer o Ironman e vai se arrebentar no Ironman e eu vou ser o responsável por você. Não, e o cara vai fazer uma vez só, né, Thiago? Vai fazer uma vez só. O cara vai ter no currículo lá, fiz um dia o Ironman, não fez mais triatlo. O Ironman, pô, eu acho fabuloso, eu acho uma super proposta, tudo, mas não é para todo mundo. Ou então, se for para todo mundo, tem todo um caminho para se trilhar para você chegar no Ironman, né? E aí é legal isso, né? Eu acho que um profissional empoderado, ele consegue falar não para vários tipos de cliente que não condiz com o nível de cliente que você atende também. É que tem várias situações, né? Sim. Por exemplo, se o cara não apresenta fala pro Thiago, eu quero fazer um Ironman. Mas tá bom, mas você já fez um fast triathlon? Não fiz. Você já fez um meio Iron? Não fiz. Falou, opa, então, amigão, calma aí. Tem um caminho. Agora, Thiago, eu quero fazer um Ironman. Eu já fiz alguns olímpicos, já fiz alguns festes, fiz algum meio. Aí você fala, opa, peraí, então quanto tempo nós temos? Aí já muda a conversa, né? Tem uma base. Nesse caso, ele ia começar do zero. Então do zero. Ele ter como sonho, como objetivo Ironman, eu acho legal. Mas você está começando do zero. Vamos primeiro... percorrer o caminho. Né? Você vai aprender a correr, que você deve estar correndo errado. Você vai primeiro aprender a nadar, porque provavelmente você só nada em piscina, você não sabe o que é nadar em águas abertas. Exato. E você vai primeiro aprender a pedalar. Você vai saber o que é pedalar com vento na cara, que é outra pegada. Você deve pedalar só na spinning. Então, tem todo um caminho para chegar lá. Eu senti isso na pele. Eu fiz o meio Iron recente. Você fez, né? Eu fiz. Eu não nadava, eu saí do zero da natação. Era um verdadeiro martelo sem cabo. Eu afundava, não conseguia atravessar uma piscina de 25 metros. 3 anos depois, eu fui fazer minha primeira prova de 500 metros. 3 anos depois, eu fui fazer meu primeiro sprint, o fast triathlon. 1 ano depois de natação, que eu encarei 500 metros nas águas abertas. Foi surreal, cara. Assim, mas consegui fazer uma prova. Então, eu sei bem o que você está falando. Das fases, né? Foram anos. Menos de 3 anos.
Foi 3 anos para poder fazer. 3 anos, mas você já era corredor. Não, já era corredor. Já era um baita corredor. Já fazia tem, 14 maratonas. E já tem uma certa aptidão física diferenciada, É, porque já tem uma isso, vida de esportes ali, de movimento. Mas sempre tive cautela, imagina, cara. sempre um empresário que vai falar, agora eu vou começar. Então eu tenho que saber. É. Não, e sabe que empresário adora, né? Porque é um grande network para os empresários ao Ironman. Hoje é verdade. Pô, sensacional. Tiago, eu tive experiências, né? Tive a oportunidade de viajar com alguns alunos, né? Fui fazer a maratona de Berlim, fazer a maratona de Nova York recente, tudo acompanhando alunos. Sim. Então é muito legal isso que você está falando, de você ter a bagagem, ter a experiência para você usar isso também e vender esse produto, né? Então, mas tudo a base é o conhecimento real e você mostrar. Porque não adianta você só ter esse conhecimento, você precisa mostrar também. Sim, claro. Então, muita gente não mostra que ela é boa, né, cara? Eu falei, né, eu te acompanho no Instagram. Cara, eu tenho certeza que quem olha no teu Instagram fala, cara, esse cara é bom. Esse cara é bom. E aí, a hora que a gente vende o curso aqui, a gente dentro da mentoria, nós temos o trabalho o Ed ensina as pessoas a mexer com o IA, com inteligência artificial, como se posicionar no Instagram, como postar, o que postar, criar conteúdos. Então, não basta você ser bom. Você tem que mostrar que você é bom. É o que a gente faz, né? A gente faz está crescendo, é isso. A gente sempre fala, o personal, ele vai trabalhar só como personal? Não, você tem que saber um pouquinho. Ninguém é especialista de marketing digital aqui, mas a gente tem que dar uma pinceladinha e saber fazer algumas coisas para até quando a gente for terceirizar isso, a gente poder cobrar, né? Se está dando certo ou não. E aí a minha pergunta em cima disso, eu falei tudo isso, para te fazer a seguinte pergunta. Qual a importância que você vê de você estar bem posicionado nas redes sociais, mostrando esse trabalho? Porque eu olho pro teu Instagram e falo, cara, olha o trabalho que esse cara faz. Para personal trainer, eu acho que faz muita diferença. Uma diferença tremenda. Eu me lembro, logo que eu voltei para São Paulo, que eu estava no trabalho de captação de alunos, o que eu fiz? Eu chamei minhas sobrinhas, falei assim, ó, preciso fazer umas fotos. Porque eu vou trabalhar em cima dessas fotos que eu tenho certeza que se eu mudar a cara das minhas redes sociais, eu já consigo uma forma de eu conquistar novos alunos. Elas toparam na hora, cheguei na academia e falei, ó, posso usar lá em cima, eu quero fazer umas imagens, tudo. Liberaram e realmente foi coisa de 1 semana, 2, de ter publicado, realmente deu diferença de eu conseguir captar novos alunos. Aí, rede social. É isso. Muito legal, cara. Porque eu fiz especificamente pensando no personal, né? Diferente das outras ações que eu tenho. Uhum. Né? Tanto que se entrar no meu Facebook, a foto tá lá. Eu tô lá numa posição de flexão de braço, fazendo flexão com as 2 sobrinhas, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Caraca, que legal, né? Legal. É importante a gente se posicionar e ter estratégias, né? Tanto no digital quanto no presencial. Que é o que a gente foca muito no curso aqui do MVP, é isso, né, Robson? O Robson, ele tem uma característica muito legal. Acho que você conheceu isso antes de mim. De que ele ajuda as pessoas que estão perto. E eu fui uma pessoa transformada com isso. Sou todo dia. Eu falo para ele. O pessoal às vezes brinca, eu falo, ainda bem que é meu amigo, que eu tô todo dia com ele. Tá fazendo mentoria diariamente. De graça, cara. De graça. Eu falei pra ele até no digital, eu falei, então um jeito de eu retribuir isso é te ajudar, cara, a te mostrar para mais pessoas. Uhum. Então, o podcast foi isso, né? Foi, exatamente. Trazer gente que ele conhece, porque ele conhece muita gente. Sim. E fazer isso, cara. Porque o que ele faz quando a gente tá perto é isso, é verdade. Quando você tá cobrando? Não, vamos cobrar diferente. Você não sabe cobrar? Vem cá que eu te ensino. Você vai mandar um texto assim, assim, assado. Ó, você tem que fazer isso, tem que postar isso, tem que... Sabe? Então... E aí ele falava, pô, digital não gosto, eu não gosto. Não, cara, mas tem que se mostrar, tem que fazer um projeto legal. E aí a gente tá andando com esse projeto. Você também, né, Thiago, tem essa questão, né? Você gosta muito do presencial, né? Eu gosto muito do presencial. Igual eu. Com certeza. Gosto de dar palestra, gosto de estar no grupo, né? Aí você fala, pô, o digital, você fala, caraca, não tenho tempo pra, não vou parar. Digital, né? Não vou parar o presencial pra ir mexer com o digital, cara. É que, na verdade, o digital é como se fosse um megafone, né? A gente tem um megafone ali no cantinho ali, a gente brinca e o digital é isso, cara. É você ter uma estratégia pra te impulsionar, mostrar pra gente lá no Acre. O alcance é muito bom, né? Então, é saber usar essa estratégia para as pessoas ouvirem isso. Porque, imagina, quem a gente vê da nossa área
que faz o que a gente faz, né? Quando as pessoas vêm aqui, a gente tem esse feedback, né? Pô, cara, que legal, parabéns, porque vocês estão trazendo muita informação gratuita pra galera. E é um jeito da gente retribuir a educação física, né? Claro, claro. Tem a parte paga também, se quiser mais proximidade com o Robson, comigo, com a galera que vem aqui, né, tem um preço, mas enquanto não tem o valor ali para pagar ou não acha que isso é importante, pô, vai acompanhando aí as informações que a gente dá de graça. E assim, na minha área, assim, especificamente, eu acho que tem muitas pessoas que me procuram que, independente de valor, Sim. o prazer de conseguir ajudar, pô, eu recebo mensagem de Rondônia, de Piauí. Ah, que legal. E aí você fala, qual que é a questão? Chama, quem é a tua professora da academia? Fala para ela conversar comigo. Olha aí, tá vendo? Sabe? Porque eu sei que a pessoa não vai ser minha aluna, não vai dar, mas eu posso ajudar. Então isso depende de valor. Tiagão, né, agora, também. mas vamos lá. Você tem muita experiência nessa área de adaptada. Você não tem uma mentoria hoje específica? Não. Você precisa fazer essa mentoria, cara. Porque você é uma referência. Você é uma referência para mim, para vários profissionais que te acompanham. E eu acho que vale a pena. É importante. É como você falou. Cara, toda vez que eu te mando uma mensagem, de prontidão você responde. Eu nunca esperei tanto para ter uma resposta. Você é rápido. Lógico, somos amigos e tal. Mas o que você falou, o cara me liga de Rondônia, eu tô ajudando. Mas é legal ter essa mentoria. Pela experiência que você tem. Vai ensinar muita gente, Muitos cara. profissionais, Muita né? gente. Porque vários, cara. Pô, tem a pessoa que gosta muito tem vontade de trabalhar. Tem um selo desse, por exemplo. Então, é uma coisa que eu acho que você tem que abrir aí os olhos para essa coisa da mentoria e ter, cara. Eu confesso que o digital é uma coisa... É um objeto de estudo que eu tenho estudado todo dia alguma coisa no digital. Porque eu me sinto ficando para trás, porque o negócio é muito rápido. Muito. E eu vejo que eu tenho que estudar e eu tenho feito isso, tenho comprado curso digital, de então vamos fazer o digital, seguinte. porque realmente é necessário, eu sinto Pro isso. ano que vem, a gente tem uns projetos malucos aí de sair dando aula pra galera aí e tal. O que a gente vai fazer? Boa, Ed. Boa. A gente vai convidar o Tiagão, o Júlio, igual agora a gente vai dar uma aula, pra dar aula. Então, a gente junta a galera aí que quer, vamos fazer uma paginazinha ali, link na descrição, e lá vai ter E a gente cria umas aulas. O Ed é um cara bom, viu, Tiagão? Pra você dar um start nesse digital Porque aí. o que a gente faz? Vamos dar aula e aí você vai se encontrando, o Robson também. Porque às vezes falta isso, às vezes a pessoa acha que vê o vídeo aqui e fala, pô, mas como que eu vou acessar esses caras? Não, clica lá no link da bio, lá vai ter um espaço assim, aulas. E aí a gente vai pegar vocês. Ajuda a gente, né, com o nosso público, e você também, que acaba sendo o mesmo público, né, Robson? Mas quem quiser falar de adaptada, vai falar com você. Sim. E, de repente, já é um início aí para você começar alguma coisa no digital. Topa? Topa. Olha eu fazendo propostas aqui. O Robson pega a galera. Vamos Sensacional. Sensacional. Tiagão, é o seguinte. Chegamos aqui no final da nossa gravação. Né? Passa rápido demais. Nossa, 1h40 já. Pois é. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem final aí para os profissionais de educação física, para quem já atua aí como personal, que ainda não se encontrou na área, e para quem pretende aí trabalhar de repente na sua área aí mais específico, deixa uma mensagem aí para esse profissional de educação física. Essa é a parte difícil. Essa é a mais fácil. Bom, o que eu posso dizer é que acreditem na profissão. Ser um profissional de educação física realmente é realizador. Seja financeiramente, seja satisfação pessoal. Eu acho que é uma profissão que você realmente consegue se encontrar, né? E o melhor de se encontrar dentro da profissão, né, como profissional de educação física, é saber que você consegue ajudar muita gente, né? E quando eu falo ajudar muita gente, é fazer com que as pessoas alcancem seus sonhos. Então, independente de ter uma limitação, independente do objetivo de vida, você vai estar lá sempre participando do sonho de uma pessoa. E eu acho que isso é a parte que não tem preço. Galera, sensacional, Tiagão. É isso. Ou seja,
você precisa fazer com amor, fazer com vontade o que você está fazendo. A grana vai ser consequência. Lá atrás, isso me incomodava um pouquinho essa frase, sabia, Thiago? Que eu falava assim, isso, né? Eu ia falar agora. A grana é a consequência. Eu falei, cara, mas eu tô quebrado, eu preciso de dinheiro, meu. Como que é consequência? Só que realmente, na hora que as coisas começaram a fluir, foi quando eu entendi o real sentido disso. Porque é só colocar amor. Continuar fazendo, continuar fazendo, repete. Não para, continua, não desanima. Que uma hora vai chegar. Uma hora chega. Não tem outra situação. Tiagão, essa caneca aí. Presentinho nosso aí pra você. Opa. Canequinha do MVP Cast, você vai levar pra casa. Por contribuir aí com a qualidade do seu trabalho. Parabéns, você exerce uma... eu acho que é a parte mais bonita da educação física, cara... Literalmente ser professor. Ser professor. E trabalhar com essa galera. Que, putz, é incrível olhar seu Instagram e depois dar alguma desculpa pra vida, né? Sensacional. Parabéns. Galera, é o seguinte, este foi o episódio de número 41, último programa de 2025. Eu e o Ed desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas e muito obrigado para vocês que nos acompanharam esse ano, que acompanharam nossos episódios. Foi um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. Todos os profissionais que vieram aqui deixaram suas mensagens, seus ensinamentos e isso nos motivou a continuar seguindo firme nessa jornada aqui. E 2026 promete ser um ano ainda mais especial. Estaremos aqui firme e forte com o Lucas, aqui no Estúdio Prefácio, que tem nos ajudado demais nessa jornada. Nos sentimos muito bem aqui. E aqui nós estaremos em 2026 para trazer mais episódios para vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Valeu, até mais! Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.